Se você está tentando engravidar ou planeja isso no futuro, eu queria muito te contar uma coisa. A sua alimentação pode te ajudar muito nesse processo, mas ela também pode te atrapalhar muito. E hoje eu queria conversar com vocês sobre três erros alimentares muito comuns que a maioria das vezes a gente nem presta atenção. Oi, eu sou Fernanda, eu sou nutricionista materno e infantil e aqui nesse canal a gente vai falar desde a fertilidade até a primeira infância. Antes de falar de fato dos três erros alimentares, deixa eu te contar uma coisa. A fertilidade, ela não depende só de hormônios ou de idade, como nos foi falado a vida inteira. Sabe aquela história que a mulher, depois que passa dos 30, é mais difícil engravidar? Bom, não é por aí. A fertilidade é multifatorial. Ela também depende desses fatores, mas é fortemente influenciada por fatores como alimentação, peso e estresse. Os estudos mostram pra gente que os padrões alimentares eles podem tanto melhorar quanto piorar a capacidade reprodutiva, seja em homens ou em mulheres. Basicamente, os estudos falam pra gente que o que a gente come hoje vai sim ter consequências, boas ou ruins, no nosso corpo e no nosso sistema reprodutivo amanhã. Por isso que é tão importante a gente falar desse tema. O primeiro erro do casal que está tentando engravidar é seguir um estilo de alimentação ocidental, que é um estilo de alimentação baseado em alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, carboidratos refinados, gorduras saturadas. E bom, apesar de que o óbvio ele precisa sim às vezes ser dito, ele também precisa ser relembrado. Porque pode parecer muito óbvio que seguir uma alimentação nesse estilo, claro, vai prejudicar a gravidez. Mas é muito importante a gente sempre estar relembrando isso. Porque apesar de ser óbvio, a maioria dos brasileiros segue uma alimentação nesse estilo. Dietas ricas em gorduras saturadas e gorduras trans, por exemplo, estão diretamente associadas a um menor número de óvulos maduros e uma pior qualidade do esperma. Esse tipo de padrão alimentar, ele vai aumentar muito o risco de uma síndrome metabólica, resistência à insulina e a própria infertilidade. Tá, mas e aí, o que você pode fazer a respeito disso? Bom, é diminuir o consumo da dieta ocidental e aumentar o consumo da dieta do tipo mediterrâneo, que tem vídeo aqui no canal já explicando no que ela é baseada, como você pode inserir ela no dia a dia. Vou deixar passando aqui para você. Então, vamos falar do segundo erro mais comum. Esse segundo erro é viver de pico em pico de glicose. E eu sei que isso pode parecer meio confuso. É por isso que eu vou recomendar um livro para você. Vai estar aqui na descrição o link para você comprar, que chama A Revolução da Glicose. É muito importante que você tenha um conhecimento do que é a glicose, do que causa os picos de glicose, de como evitar e de como inserir isso na sua gravidez. Isso não vai ser só importante na gestação, mas em toda a sua vida. Então, é um conhecimento muito válido para todos os públicos. Quando você come um alimento com alto índice glicêmico, ele gera no seu corpo de imediato uma drástica taxa de insulina. E com o tempo, todos esses picos de insulina no seu sangue, eles vão gerar uma resistência à insulina no seu corpo. Essa resistência à insulina, ela desregula alguns hormônios, inclusive tem uma desregulação dos óvulos, o que está diretamente ligado à infertilidade. Eu sei que quando eu falo alimentos de alto índice glicêmico, pode ser confuso para vocês. Então, se vocês quiserem, eu posso estar explicando detalhe por detalhe do que são esses alimentos, quais são esses alimentos, mas basicamente são alimentos ricos em açúcares, carboidratos refinados, e não tem problema você comer esporadicamente, né, e tal, mas igual eu falei para vocês, é comer com estratégia. Quando a gente come um alimento desse, é muito importante que a gente coloque junto a esse alimento um fator de proteção que a gente chama, que seja uma proteína, uma fibra, cada caso, cada alimento vai ser um caso, né? E é por isso que é importante esse acompanhamento individual com o nutricionista, esse acompanhamento para você poder perguntar de forma individualizada o que é, como você pode comer, como você pode evitar esses picos. E não só o acompanhamento nutricional é importante, quanto o conhecimento durante a gestação é importante. Por isso que eu indiquei o livro para vocês.
Porque quando vocês consumirem esses tipos de conteúdo, como esse vídeo aqui, os outros vídeos aqui do canal, o livro que eu deixei, vocês vão criando consciência maior sobre a sua alimentação. E vocês mesmos vão sendo capazes de identificar esses alimentos de alto índice glicêmicos, alimentos que podem prejudicar a gravidez de vocês, alimentos que podem favorecer a sua fertilidade. E esses picos de glicose que eu falei para vocês, eles não só são importantes para a mulher, mas também para o homem. No homem, ele está ligado a um aumento de estresse oxidativo e numa pior qualidade dos espermas. Basicamente, o corpo não consegue priorizar a reprodução enquanto ele tem que lidar com todo esse estresse e essa confusão metabólica que está sendo causada por conta desses picos. E falando nisso, a gente precisa falar de um erro muito comum e que talvez seja o mais negligenciado de todos, que é cuidar da alimentação do seu parceiro. Em muitos e muitos casos de fertilidade, quando um casal está tentando engravidar, foca-se 100% na alimentação da mulher e ignora a alimentação do parceiro. Existe uma crença muito forte de que a fertilidade ou a infertilidade é uma coisa de mulher. E isso é muito errado. 50% dos fatores de infertilidade são masculinos. Ou seja, não adianta uma mulher ajustar a sua alimentação, seus hormônios, sua rotina, enquanto o seu parceiro continua com hábitos que prejudicam a fertilidade, o sistema reprodutivo. Gravidez é 50% homem, 50% mulher. E o terceiro erro, que eu sinceramente não vejo os profissionais falando muito a respeito disso, é um alto consumo de proteína animal e um baixo consumo de proteína vegetal. Como se carne e ovo fosse o pilar da sua alimentação e que se você comer só ele, você está 100% protegido. Bom, não é por esse caminho. Ultimamente as pessoas querem colocar proteína até na água, porque tudo virou sobre proteína. Antigamente, os nossos pais acreditavam muito naqueles produtos diet, light, né? As embalagens do mercado vinham com aquele rótulo, light, diet, e aquilo bastava para os nossos pais acharem que comprando aqueles produtos eles estariam fazendo escolhas melhores. E bom, na nossa geração é a proteína. Colocou que tem proteína em algum alimento e pronto. Já vira a prioridade comprar aquele alimento como se comprando um alimento que tivesse lá escrito proteína fosse uma escolha melhor. Quando na verdade é só um marketing querendo criar essa ideia na gente e o mundo wellness alimentando isso cada vez mais. Existem alimentos riquíssimos em açúcares, em conservantes, corantes, mas no rótulo tá 13 gramas de proteína. E aí a pessoa vai e compra achando que ela tá ali batendo a meta de proteína no dia. Proteína é muito importante sim. Já falei aqui em diversos vídeos, mas o alto consumo de proteína, principalmente proteína animal, negligenciando a proteína vegetal, é muito perigoso. E eu vou te contar o porquê. Vamos dividir em duas partes, né? Primeiro vamos falar desses alimentos que têm proteína em tudo. Por que que eles, na maioria das vezes, não são uma boa escolha? Quando você vai olhar a lista de ingredientes desses alimentos, é uma lista super poluída. É uma lista que tem muito açúcares, muito conservantes, corantes, amido modificado e diversos outros ingredientes que não são legais de se consumir, nem na pré-concepção e muito menos na concepção. Então, fica em alerta, toma cuidado e começa a ler lista de ingredientes, pelo amor de Deus. Uma lista mais limpa. Quanto menor essa lista for, com alimentos íntegros, alimentos que na maioria das vezes você mesma conhece, é a melhor escolha do que só pegar aquela barrinha de proteína, aquele iogurte, aquele leite que está escrito 13 gramas, 15 gramas, 18 gramas de proteína. Não é por aí. O consumo de proteína é muito importante durante a gestação e a gente não pode negligenciar isso. Mas a gente também tem que ter consciência do que a gente está comendo. Não é porque está escrito lá que tem proteína lá naquele rótulo que é a melhor escolha para você.
aprenda a ler lista de ingredientes. Igual eu falei para vocês no início do vídeo, não é só bater as metas calóricas, as metas de proteína. Gravidez é comer com estratégia. E essa estratégia pode mudar tudo, tudo mesmo. O processo da gestação, ele é um processo muito complicado, porque no mundo que a gente vive hoje, a gente encara diversos problemas externos que a gente não tem controle numa gestação. E se ficarmos prestando atenção em todos esses problemas externos, a gente muitas vezes opta por nem ter um filho. Porque realmente, gente, são tantos problemas, né? Pode acontecer tanta coisa que a gente não controla. Mas a alimentação é uma coisa que a gente controla. É o que está ao nosso alcance para poder ter uma gestação bem-sucedida. E é por isso que eu escolhi trabalhar com nutrição na fertilidade, porque é uma coisa que eu consigo controlar, que eu consigo controlar com a gestante. É um conhecimento que eu consigo passar para ela, que ela vai levar para a vida inteira, se for mãe de primeira viagem, nas outras gestações. É uma coisa que juntos a gente consegue controlar. Então, ao invés de focar nesses problemas externos que o mundo nos oferece, eu escolho focar no que a gente consegue sim controlar. E é por isso que eu trabalho com nutrição, desde a fertilidade até a primeira infância, que é a janela mais poderosa da vida, onde que uma coisinha ou outra feita com estratégia pode mudar todo o percurso da vida de alguém. Eu acredito muito nessa nutrição que é baseada em ciência, baseada em evidências de verdade e não só achismos que a gente vê aí pela internet. Já falei das proteínas em excesso nesses alimentos que a gente vê no supermercado. Agora eu quero falar do alto consumo de proteínas animais e negligenciando o consumo de proteína vegetal, que também é importante. Uma dieta rica de carne, principalmente aquelas carnes processadas, elas estão ligadas à infertilidade quando a gente está falando de infertilidade na anovulação, que eu posso explicar para vocês o que é em outro vídeo também. Além de, claro, uma baixa qualidade do espermatozoide. É sempre um homem e a mulher. Inserir proteína vegetal na sua dieta pode reduzir em até 50% a infertilidade ovulatória. Mas claro que isso tem que ser feito com estratégia. Se você não é vegano ou vegetariano, você não precisa substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Escuta bem o que eu falei. Introduzir a proteína vegetal na sua dieta. Por isso, mais uma vez, a importância de um acompanhamento individualizado com um nutricionista que saiba fazer isso no seu protocolo. Não saia desse vídeo achando que é só você tirar a proteína animal e colocar a proteína vegetal. Claro que não. A proteína animal também é muito importante. O que eu tô falando para vocês é inserir essa proteína vegetal também no seu protocolo. Agora, se você for uma gestante vegetariana ou vegana, a gente está falando de outra estratégia, de algo muito mais complexo e diferente do que eu tô falando aqui. Que inclusive eu posso trazer um vídeo aqui de como bater essas proteínas, bater a meta dessas proteínas, de onde achar essas proteínas, da importância, né, de comê-la, já que se trata de pessoas que não comem proteína de origem animal. Mas esse não é o caso desse erro e dessa dica que eu tô passando para vocês. São coisas completamente diferentes, só para frisar. Vou deixar um estudo aqui que fala que se você substituir 5% da proteína animal pela proteína vegetal no seu protocolo, você pode ter diversos benefícios quando a gente está falando de fertilidade. E mais uma vez, lembrando vocês que isso deve ser feito de forma individualizada pelo profissional nutricionista, tá? Se você quer saber mais sobre isso, todos os meus contatos estão aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo, a gente marca um horário ou a gente só bate um papo, sem problema e sem compromisso nenhum, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, te agradeço muito por ter passado esse tempo comigo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu muito bem, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E dependendo da complexidade dessa dúvida, eu até faço um vídeo para você entender melhor. Muito obrigada pela companhia. Te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E se você for inscrito, eu te convido a ativar o sininho de notificação para você não perder
porque todo sábado tem vídeo novo e eu sempre trago algum tema que tem a ver com a nutrição, desde a fertilidade até a primeira infância, como eu falei com vocês, e sempre, sempre mesmo baseado em evidências e o que a ciência traz pra gente quando a gente está falando de nutrição, fertilidade, gestação e primeira infância. Muito obrigada por ter ficado comigo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.